Cresci em uma pequena cidade da Carolina do Norte chamada Bakersville, que está a apenas 16 milhas da divisa estadual do Tennessee. Além dela, encontra-se a lendária Trilha dos Apalaches. Nunca pensei nisso até me mudar para outro lugar, mas há um certo espírito nos Apalaches, especialmente na metade inferior, onde a trilha se estende até as Great Smokies e a Floresta Nacional de Pisgah. Bakersville está a cerca de 20 milhas ao norte de Pisgah, bem no centro do triângulo, onde os três bosques convergem. Não sei se há algo nas árvores, nas colinas ou na água, mas isso afeta as pessoas para o bem ou para o mal. Por exemplo, os habitantes dos Apalaches são as pessoas mais supersticiosas que já encontrei. Quase todas as culturas têm suas pequenas idiosincrasias, como tocar madeira para evitar que algo ruim aconteça, ou sugerir que um gato preto cruzando seu caminho é um presságio de desgraça. Algumas pessoas são orientadas a nunca andar debaixo de escadas, ou que pisar em uma rachadura condenará sua mãe a quebrar a coluna. Mas de todas as pessoas que conheci em minhas viagens, os habitantes dos Apalaches ganham o prêmio por suas estranhas superstições. Por exemplo, minha avó, que Deus a tenha, dizia que nunca confiava em ninguém que tivesse uma covinha no queixo. Ela sempre dizia que as covinhas eram feitas pelo diabo. E não era apenas um dito tolo. Ela falava muito sério em sua crença de que pessoas com covinhas no queixo estavam essencialmente amaldiçoadas. Ela também pensava que se suas galinhas botassem ovos em números ímpares, isso significava que a desgraça estava a caminho e que você nunca deveria lavar sua roupa aos domingos. Ela tinha um monte de outras regras loucas como essas, e como eu disse, não estava brincando. Ela realmente acreditava que se fizesse certas coisas, como usar uma castanha da Índia em seu sutiã para se proteger do reumatismo, conseguiria o efeito desejado. Ela também acreditava no poder da má sorte e da magia negra com todo o seu coração e alma. Acho que somos muito mais propensos a acreditar em coisas assim aqui nos Baixos Apalaches, coisas de natureza fantástica ou de outro mundo. E é por isso que acredito que meu amigo se esgueirou de todo o coração quando disse que havia uma bruxa vivendo perto de Rattlesnake Ridge. Não acreditei nele quando me disse isso pela primeira vez, mas ele garantiu que seu primo jurava de pés juntos que havia uma bruxa vivendo lá em uma cabana de um cômodo e que ela havia amaldiçoado 4 homens logo após a guerra, que acabaram morrendo em circunstâncias misteriosas. E graças ao seu primo, ele sabia exatamente onde a cabana estava localizada, no lado sul de Rattlesnake Ridge. Naturalmente, exigi que ele me levasse lá na primeira oportunidade disponível para provar que ele e seu primo não eram um par de mentirosos malditos. Mas, para minha surpresa, ele prometeu indignado fazê-lo, só porque ambos tínhamos 12 e 13 anos na época e éramos capazes de encontrar o caminho de volta após uma longa estadia na floresta. E estávamos conscientes o suficiente para querer mostrar a Scott que seu primo era um mentiroso. Então, em um sábado, partimos cedo à tarde com destino a Rattlesnake Ridge. Entendo que provavelmente soe como uma viagem perigosa demais para um par de meninos em sua adolescência, mas quando você cresce na zona rural da Carolina do Norte, aprende a caminhar pela floresta. Sinto que existem estereótipos do amante da natureza sulista ou do homem das montanhas do meio-oeste que desliza suavemente pela floresta, como uma mistura entre um cervo e um ninja. Mas isso não é totalmente exato. Qualquer lenhador que se preze anda pesadamente pela floresta. As cobras captam as vibrações e o útil dos guizos é que eles te avisam que estão lá, se não te ouvirem chegar e saírem do caminho primeiro. De qualquer forma, isso é só para te dar um pouco de informação sobre por que nossos pais estavam de acordo com que fôssemos a um lugar que leva o nome de uma cobra venenosa do nosso bairro. A caminhada até a crista levou cerca de 1 hora em um ritmo informal, até que finalmente vimos a crista coberta de árvores se elevando diante de nós, como se o primo de um gigante patinete estivesse dormindo lá. Disseram que a cabana da bruxa estava no lado sudeste da crista, e antes de vê-la, senti o cheiro da fumaça de sua chaminé.
Esta era a mesma chaminé onde supostamente ela cozinhava os corpos massacrados das crianças que capturava antes de transformar seus ossos em amuletos mágicos. Achei que passaríamos 1 ou 2 horas apenas perambulando sem conseguir ver ou sentir nada, antes de Scott finalmente admitir que seu primo era um mentiroso. Mas de repente, começamos a detectar algo que cheirava muito a uma fogueira, ou talvez até mesmo a fumaça que sai da chaminé de uma cabana de bruxa. Scott quase explodiu dizendo: eu te disse que ele não estava mentindo, referindo-se ao seu primo mais velho. Honestamente, seria um mentiroso se dissesse que isso não me deu um calafrio. Só me lembro de estar ali com a boca aberta, tendo passado de não acreditar nele para não querer acreditar. Foi assustador, mas assustador da mesma forma que a história de fantasmas de uma fogueira dos escoteiros é assustadora. Sentir aquele cheiro de fumaça da forma que sentimos teve uma espécie de momento perfeito. Foi como quando o casal inocente do ensino médio descobre o gancho ainda enterrado na porta do carro, ou quando a babá descobre que a chamada vinha de dentro da casa. Isso me enviou um calafrio na espinha e não poderia ser real. Não existem coisas como bruxas, e sentir o cheiro de uma fogueira era evidência de uma fogueira e nada mais. Uma vez que percebi isso, me senti tolo. O primo de Scott estava mentindo e me sentir tolo só me fez mais determinado a provar isso. Além disso, era uma excelente oportunidade para mostrar o quão corajoso eu era. Então continuei marchando pela floresta em busca da fonte da fumaça. Scott pensou que eu estava completamente louco e disse que precisávamos sair dali e que eu devia ter algum tipo de desejo de morte para ir procurar essa bruxa. Afinal, ela já havia matado 4 homens amaldiçoados. Então não se sabe o que faria a 2 meninos que deliberadamente andassem ao redor de sua cabana. Eu sabia que quem quer que estivesse lá provavelmente não reagiria amavelmente aos estranhos, mas também sabia que não existiam coisas malditas como bruxas. Então não saí correndo pela floresta, mas continuei avançando com Scott me seguindo de perto, de olho na direção de onde vinha a fumaça. Então, a cerca de 200 metros dali, vi um matagal de árvores de murta, do tipo realmente denso com folhas onduladas, e atrás delas havia o que parecia ser uma velha cabana de madeira com uma grande chaminé de pedra antiga fixada de um lado. Scott disse: "Você acredita agora?" E eu admito que as evidências estavam se acumulando a seu favor. Mas até vermos gatos pretos e vassouras voadoras, eu não acreditava em uma palavra, e não ia chegar tão longe só para voltar agora que tínhamos encontrado o que estávamos procurando. Para quem não conhece, as murtas brotam bem perto do chão, o que significa que você deve se agachar sob todas as folhas e galhos se quiser atravessar um pedaço delas. Também havia, ocasionalmente, mata de cães por lá, o que significava que tínhamos que entrar e sair para chegar onde podíamos ver a cabana de madeira em todo o seu estado dilapidado e glorioso. Mas quando finalmente vimos aquela cabana, ela parecia exatamente como se poderia esperar que parecesse a cabana de uma bruxa. Havia um cabo de vassoura bem ali perto da pequena entrada, com todo tipo de ervas secas, sinos de vento e coisas que pareciam amuletos pendurados em ambos os lados da porta. Scott quase teve um ataque quando viu o cabo da vassoura, e tenho que admitir que estava começando a acreditar eu mesmo naquele momento. Mas assim que começávamos a ficar realmente assustados, a porta da cabana se abriu e a bruxa de Rattlesnake Ridge saiu. Seu cabelo era branco e desgrenhado e ela andava um pouco encurvada. Eu juraria que tinha 1 ou 2 verrugas no nariz e no queixo. Eu estava prestes a fazer xixi nas calças de medo ao vê-la, amaldiçoando por não acreditar em Scott e seu primo. Mas pelo menos fiquei calado. Com voz trêmula disse: "Ali está ela, a bruxa", o que ela ouviu e se virou, semicerrando os olhos na nossa direção. Ela começou a gritar: "Quem está aí? É melhor aparecerem." Mas naquele momento Scott e eu saímos correndo como mudos assustados e cegos para tudo, exceto para nos afastar de Rattlesnake Ridge e do senso que deveríamos ter tido de saber que não devíamos ter ido procurá-la. Estávamos apavorados, absolutamente fora de nós de medo, convencidos de que a bruxa nos amaldiçoaria por invadirmos sua propriedade
e que era só uma questão de tempo antes de também terminarmos mortos em circunstâncias misteriosas. Combinamos que cada um de nós iria para casa e perguntaria aos nossos pais o que poderiam fazer por nós e como talvez a polícia pudesse ir até lá e convencer a bruxa a retirar sua maldição. Mas qualquer coisa que fizéssemos tínhamos que fazer rápido. Então, depois de nos despedirmos, esperando que não fosse nossa última despedida, cada um foi para casa implorar por ajuda aos pais. Lembro-me de segurar as lágrimas até chegar em casa, mas no momento em que entrei pela porta, minha mãe perguntou por que eu parecia tão terrível, e desmoronei. Expliquei como não havia acreditado em Scott e seu primo sobre a bruxa na colina, como invadimos sua propriedade, e agora provavelmente estávamos condenados a sofrer uma morte prematura. Toda a comoção fez meu pai sair da garagem. Ele e minha mãe ouviram a história toda antes de finalmente me tranquilizarem. Disseram que não havia tal coisa como bruxas, mas que havia de fato uma senhora idosa vivendo perto de Rattlesnake Ridge, que estava lá há muito tempo e que só queria ser deixada em paz. E foi por isso que ela ficou brava quando nos ouviu nos arbustos. Ela não podia nos amaldiçoar, não íamos morrer, mas não era uma boa ideia andar vagando pela floresta por nenhum motivo, especialmente quando esse motivo era incomodar uma senhora idosa. Depois que me asseguraram com certeza de que a mulher que vimos certamente não era uma bruxa, comecei a me acalmar um pouco. Mas isso não explicava por que uma mulher viveria sozinha na floresta daquele jeito. Quando perguntei, essencialmente me disseram que era complicado, mas que ela queria viver sozinha. Não era como se as pessoas da cidade fossem más com ela nem nada do tipo. Depois disso, minha mãe ligou para a mãe de Scott e conversaram para garantir que todos estivessem na mesma página. Os pais de Scott eram boas pessoas, então disseram basicamente o mesmo que os meus, que não tínhamos que ter medo daquela senhora idosa, mas que não íamos mais invadir a propriedade dela. Scott e eu fomos autorizados a falar por telefone e passamos do choro ao riso em questão de minutos. Foi puro alívio e rimos do quão engraçado foi correr em disparada de uma mulher cuja velocidade máxima provavelmente era de 1 ou 2 milhas por hora. Depois disso, simplesmente seguimos em frente. Lembro-me de pensar nessa mulher de vez em quando, mas não tinha medo dela. Só pensava que era um pouco estranha por viver sozinha na floresta daquele jeito. Não sentia pena de Bella, quero dizer. Ela escolheu viver lá e não sabia por quê. Mas também não me importava de saber. Ela era apenas a velha maluca dos gatos que vivia na floresta. E como todos os outros na cidade, isso se tornou tão normal para mim quanto qualquer outra coisa. Acho que muitos outros garotos perguntaram a seus pais a mesma coisa sobre a bruxa que o primo de Scott falou. E nós também, quando voltamos para uma escola naquela segunda-feira, contamos às pessoas como estivemos lá fora e que ela não era realmente uma bruxa. Depois rimos de todos que juraram cegamente que ela era e que estávamos condenados a morrer a qualquer momento pela maldição que ela nos lançou. Os outros garotos tinham ouvido falar desses 4 homens supostamente amaldiçoados para morrer, mas sabíamos melhor porque tivemos adultos que nos disseram a verdade não tão assustadora. Então, não tínhamos medo nenhum. E isso praticamente encerrou a discussão quando um grupo de outros garotos mencionou como seus pais também lhes disseram a verdade. Ela era apenas uma velha triste e estranha, e as mortes desses 4 homens não tinham nada a ver com ela. Enquanto isso, a história da bruxa de Rattlesnake Ridge se tornou uma lenda local, transmitida de geração em geração, como um conto de advertência sobre os perigos da superstição e do julgamento precipitado. Scott e eu, embora tenhamos nos afastado com o tempo, sempre lembramos daquele verão como o momento em que nosso mundo virou de cabeça para baixo e aprendemos algumas duras lições sobre a realidade da vida adulta. Há muitos anos, um velho amigo e eu estávamos caminhando por uma seção da Trilha dos Apalaches, no Tennessee. Estávamos carregando equipamentos de acampamento, junto com um monte de outras coisas de sobrevivência. Mas, por mais que tentássemos embalar o mais leve possível, dia após dia de caminhada quase sem parar, realmente começou a nos desgastar.
Além disso, havia o fator inesperado de não conseguir dormir bem ao ar livre. Cada um de nós já havia acampado um pouco no passado, mas o fizemos muito ao norte e em um ambiente muito controlado e seguro, dormindo em tendas finas como papel. Nos Apalaches, no entanto, foi algo completamente diferente. Na tarde do quarto dia de nossa viagem, encontramos um caminhante solitário que vinha na direção oposta ao longo da trilha. Ele parou e nos contou sobre o que o caminho à nossa frente reservava, e foi então que mencionou um abrigo, um de 2 andares que tinha camas de acampamento tanto no térreo quanto no primeiro andar. Disse que estava apenas umas 10 milhas mais adiante no caminho e que, se nos esforçássemos, poderíamos chegar lá ao anoitecer. Um abrigo fechado como aquele significava que poderíamos dormir 8 horas completas, o que, naquela altura, seria um grande impulso tanto físico quanto mentalmente. Depois de agradecer ao cara 1000 vezes, voltamos à trilha imediatamente. Talvez 3 ou 4 horas depois, o abrigo apareceu à vista. E embora não fosse exatamente o que esperávamos, certamente era melhor do que montar o acampamento novamente. Parecia uma cabana de madeira que não estava completamente fechada, mas tinha 2 plataformas elevadas para dormir, uma mais alta e outra mais baixa. Acho que era isso que o cara quis dizer com 2 andares. Imaginamos uma pequena cabana ou algo com uma porta e talvez uma chaminé, mas não dá para escolher muito nessas situações. Reivindicamos uma das plataformas para dormir, jogando nossos sacos de dormir sobre ela antes de desempacotar nossos suprimentos de comida para preparar algo para o jantar. Talvez 1 ou 2 horas depois de termos comido, meu amigo e eu estávamos relaxando quando avistamos 2 pessoas se aproximando do abrigo. Saudamos os recém-chegados, que perguntaram se ambas as plataformas para dormir haviam sido reivindicadas e, quando dissemos que não, um deles perguntou se poderiam usá-la. Dissemos que sim, e que seríamos bons companheiros de litera para que todos pudéssemos ter um merecido descanso sem nos preocupar com coisas rastejando ou deslizando para dentro de nossas barracas. Cada um de nós sabia que poderíamos selar nossas barracas e manter afastados os insetos, cobras e criaturas maiores, mas ao tentar dormir em um pedaço de plástico sem ar durante os primeiros verões do Tennessee, descobrimos que criamos menos um espaço para dormir e mais uma sauna. De qualquer forma, estávamos muito contentes em encontrar um abrigo, mas o casal, que descobrimos que era de fato um casal, começou a discutir quase tão logo deixaram seu equipamento, o que significava que o clima passou de ótimo, conseguimos companhia, para isso está ficando desconfortável, mais rápido do que se pode dizer problemas no paraíso. Eles não tiveram uma briga nem nada, mas pudemos ouvi-los sussurrar discutindo na plataforma para dormir por um tempo, e depois desistiram, mas logo recomeçaram minutos depois. A maior quebra na tensão foi quando meu amigo disse algo como: "Jesus, simplesmente terminem", em voz baixa. Comecei a rir, e então a metade do casal nos confrontou, perguntando o que era tão engraçado. Negamos tudo. Insistimos que estávamos rindo de outra coisa, e o namorado ou noivo da garota, ou o que quer que fosse, basicamente a afastou de nós enquanto explicávamos que não estávamos rindo deles. Quero dizer, estávamos, mas não fazia sentido transformar uma discussão de 2 pessoas em uma de 4 pessoas. A discussão entre o casal fez o ambiente ficar bastante desagradável, como eu disse. Eles discutiram de forma intermitente quase a noite toda, mas conseguiram se acalmar o suficiente para que todos pudessem dormir um pouco. Porém, em algum momento no meio da noite, meu amigo e eu acordamos com o som deles discutindo novamente, só que desta vez era um pouco mais alto do que antes. Não consegui entender exatamente por que estavam discutindo. Só ouvi 1 ou 2 palavras estranhas da garota sussurrando algo como: "Você nunca me ouve", ou o cara dizendo algo como: "Está longe demais, Sarah. Não vamos conseguir a tempo." Eles continuaram assim, ficando cada vez mais altos, fazendo acusações. Justo quando estávamos prestes a dizer-lhes para baixarem o volume para podermos dormir, a garota levantou a voz até quase gritar e disse ao cara: "Ah, é?
Bem, talvez seja exatamente isso que eu farei. Em seguida, ouvimos o som de alguém se movendo na plataforma ao lado e abaixo de nós. O cara começou a dizer algo como, não faça isso, e depois disse o nome da garota, mas prefiro não repetir aqui. A discussão continuou um pouco mais alta e estávamos tentando descobrir o que exatamente o cara não queria que a garota fizesse, quando de repente, ela jogou sua mochila da plataforma e depois ouvimos o som dela descendo a escada antes de desaparecer de vista. O cara e a garota continuaram sua discussão críptica por mais 1 minuto, mas uma coisa ficou clara. A garota estava prestes a caminhar pela trilha escura armada apenas com uma lanterna porque, por alguma razão, ela queria continuar sua caminhada enquanto assumo que seu namorado queria descansar a noite toda. Entendo que ela estava brava com ele ou qualquer coisa, mas caminhar sozinha à noite, especialmente em um lugar como o Sul, nunca é uma boa ideia. Meu amigo gritou, desculpe, senhorita, eu não faria isso se fosse você. Mas ela o interrompeu gritando um palavrão em sua direção. Nós dois ficamos tipo, tudo bem, como quiser, senhora. E compartilhamos uma risada nervosa e silenciosa enquanto o cara na plataforma ao nosso lado chamou sua namorada uma última vez e depois a vimos caminhar para os arbustos, observando o feixe da lanterna dela ficar cada vez mais fraco, até finalmente desaparecer completamente. Meu amigo se moveu para a borda da plataforma e começou a falar com o cara. Você deveria ir atrás dela. Lembro-me dele dizendo, mas a princípio o cara disse, nem pensar, se ela quer ir, que vá. Reconhecendo que ele estava apenas bravo e que com certeza se arrependeria de não tê-la seguido, começamos a insistir para que ele fosse atrás dela. Então, meu amigo, provavelmente tentando impulsioná-lo à ação, disse, cara, se você tem medo demais para ir atrás dela, tudo bem, mas não espere que as coisas vão acabar bem. Provavelmente era a falta de sono que o fazia falar assim, e eu estava prestes a dizer-lhe para não irritar o cara quando ouvi da outra plataforma. O que você acabou de dizer? E meu coração afundou. Eu estava pensando que meu amigo estava prestes a brigar com um completo estranho no meio do nada. Felizmente o cara não desceu da plataforma, e ele e meu amigo continuaram trocando provocações. Não queria inflamar a situação, mas não pude deixar de concordar que o cara provavelmente deveria ir atrás dela, mesmo que fosse só para convencê-la a voltar ao abrigo. A discussão continuou nesse caminho tolo e imaturo por 1 ou 2 minutos, e eu já tinha saído do meu saco de dormir e estava me preparando para calçar minhas botas, caso meu amigo e o namorado não se contentassem em discutir como crianças. Alguém tinha que calçar as botas e ir dizer àquela garota que uma caminhada noturna sozinha parecia a mãe de todas as más ideias. Tentei uma vez e falhei em conseguir que os 2 caras se calassem para poder anunciar minha partida e solicitar sua ajuda. Continuaram assim por alguns segundos mais, e foi então que ouvimos um grito que ressoou pelo breu da floresta, cortando suas disputas como uma faca quente na manteiga. Isso o silenciou completamente, e então, enquanto todos simplesmente ficávamos ali paralisados de terror, ouvimos um segundo grito, o que nos lançou à ação. Calcei minhas botas, os outros 2 caras fizeram o mesmo, e depois de pegar nossas lanternas, começamos a correr pela trilha em direção aos gritos. O namorado da garota estava muito à frente de nós, e não sei se ele corria na universidade ou o quê, mas deveria ter feito ou perceber que sua garota estava em perigo, deu-lhe uma velocidade sobre-humana, porque ele nos fez comer poeira para chegar a ela o mais rápido possível. Os gritos ficaram cada vez mais altos à medida que nos aproximávamos, e de repente, lá estava ela, caída à beira da trilha, à nossa frente. Imediatamente pude ver por que ela estava gritando. Uma das pernas da garota estava em um ângulo estranho e antinatural, claramente quebrada. Quando chegamos a ela e começamos a tentar dar os primeiros socorros, ela começou a gritar que ele está aqui, ainda está aqui. Um de nós perguntou quem está aqui, e a garota respondeu que a pessoa que quebrou sua perna. A princípio todos pensamos que ela estava alucinando, mas no momento em que disse que alguém a havia atacado, seu namorado e eu começamos a levantá-la, enquanto meu amigo iluminava a floresta ao nosso redor com a lanterna,
tentando detectar quem estava lá fora. Esses foram legitimamente os minutos mais assustadores da minha vida. Alguém estava lá fora, alguém que queria nos fazer mal físico, e só podíamos nos mover tão rápido quanto pudéssemos carregar a garota com a perna quebrada com segurança. A cada 2 segundos, eu perguntava ao meu amigo se ele via alguém e o tempo todo ele respondia: "Não sei, não consigo ver." A garota estava gritando bem no meu ouvido enquanto eu segurava seu lado esquerdo, então eu tinha que perguntar ao meu amigo repetidamente só para ouvir suas respostas. Eu estava tentando manter a calma, esperando que algum psicopata saísse de trás de uma árvore a qualquer momento e me acertasse na cabeça com o que quer que ele tenha usado para quebrar a perna daquela garota. Felizmente conseguimos voltar ao abrigo sem encontrar ninguém, e lá nos armamos com nossos facões e machados e depois nos preparamos para dar os primeiros socorros à garota. Isso foi muito antes dos celulares, então não havia como chamar o 911 ou as estações de guardas florestais para obter ajuda. Tivemos que literalmente vigiar nosso abrigo de madeira a noite toda com lanternas na mão, para garantir que ninguém se aproximasse furtivamente. Isso fez com que fosse a segunda coisa mais assustadora que já experimentei, pelo menos naquela época. Estávamos armados de alguma forma, mas como você provavelmente está pensando, o grande medo era que alguém com uma arma simplesmente usasse o feixe de nossa lanterna como alvo. Se isso acontecesse, estaríamos encurralados e sem chance. Mas se alguém nos seguiu de volta ao abrigo naquela noite, decidiu não se mostrar. Resistimos até o amanhecer antes de seguir em frente novamente. A outra coisa realmente assustadora foi que, logo depois de levarmos a garota de volta ao abrigo e começarmos a dar os primeiros socorros, todos estávamos muito curiosos para saber quem ou o que a atacou. Ela continuava dizendo que não viu o rosto do cara, mas depois do impacto na perna e da queda ao chão, viu as costas do cara correndo entre as árvores. Estava 99% certa de que era um homem e que ele a acertou na perna com um pedaço de pau ou algo assim. Definitivamente era um tipo de pau ou ferramenta, disse ela, não um soco ou chute. Alguém a estava esperando, correu de um lado e a acertou no lado do joelho com tanta força que realmente quebrou sua perna. Foi aterrorizante pensar que, se não tivéssemos saído correndo quando o fizemos, quem quebrou a perna da garota provavelmente teria voltado para a segunda parte. Imaginei que ele provavelmente se virou para ela e depois viu todas as nossas lanternas subindo pela trilha em direção aos gritos. E isso também me faz pensar que eram apenas um ou talvez 2 caras, no número mais pequeno, para que pudéssemos assustá-los dessa maneira. Quando amanheceu e tínhamos luz decente, fizemos uma pequena maca improvisada para a garota e a carregamos até uma pequena cidade chamada Hampton, onde conseguimos atendimento médico para ela. Originalmente, íamos nos separar naquele momento, mas não antes de trocar informações de contato para podermos manter contato e ver como estavam as coisas. Depois, literalmente enquanto nos afastávamos, decidimos ficar na cidade para ajudar o cara com todas as coisas estressantes que ele tinha que lidar, como relatórios policiais e todo esse tipo de coisa. Além disso, descansaríamos em um hotel, se encontrássemos um, e também percebemos que seria muito estúpido voltar a caminhar pelas mesmas trilhas onde o ataque acabara de ocorrer sem dormir. O resto da história é um pouco chato, então serei breve. Mantivemos contato com o casal para garantir que estavam bem e para saber se pegaram a pessoa que atacou a garota. Não houve surpresas para quem supôs que os policiais não tinham ideia de por onde começar e não foram de muita ajuda. A perna da garota pareceu sarar bem, embora tenhamos terminado o resto da nossa caminhada depois de avançar mais uns 10 quilômetros, só para ter certeza de que estávamos bem longe da cena do ataque. Encontros com humanos como esse tendem a ser tão raros quanto dentes de galinha em um lugar como a trilha dos Apalaches. 99,9% das pessoas que você encontra são fundamentalmente boas, e posso atestar isso pessoalmente. Mas não são apenas os ursos e as cobras que você deve se preocupar. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E você pode deduzir que mantive minha faca de sobrevivência à mão
toda vez que ia dormir durante o resto daquela caminhada pelo Tennessee. Durante o verão entre meu segundo e terceiro ano na universidade, meu colega de estudos e eu nos tornamos melhores amigos para toda a vida. Decidimos que gostaríamos de caminhar pela seção de Vermont da Trilha dos Apalaches. Começou muito bem. Já havíamos caminhado juntos várias vezes antes, então sabíamos que poderíamos enfrentar as partes mais difíceis da trilha juntos. No terceiro dia, ainda estávamos de bom humor e esperando ansiosamente nossa caminhada final de 2 dias. Mas então, durante as primeiras horas da tarde daquele primeiro dia, vimos algo que nos fez encurtar nossa viagem. Tínhamos passado 2 dias inteiros caminhando, orando aos deuses da trilha para que mantivessem a chuva longe, quando minha amiga de repente parou e apontou algo entre as árvores da trilha. Parecia um pedaço de tecido vermelho brilhante de algum tipo, mal visível, mas lá estava ele, pendurado em um galho de árvore a uns 20 ou 30 metros da trilha. Ambos dissemos algo como: "Quem diabos faz isso? Quem diabos simplesmente joga sua roupa suja em um galho em vez de levá-la para casa?" Porque, sinceramente, pensamos que era isso que tinha acontecido. Então, nos dirigimos para essa camisa aleatória, pensando que poderíamos pegá-la e jogá-la no lixo quando voltássemos à civilização. Mas quanto mais nos aproximávamos da tela vermelha, mais percebíamos que ela não havia sido jogada lá ao acaso. Era um marcador do que havia abaixo. Bem ali, no chão, debaixo do que acabou sendo uma camisa vermelha, havia o que pareciam ser 2 covas vazias. Minha amiga e eu quase entramos em pânico, principalmente porque havia 2 covas e éramos 2. Não nos incomodamos em pegar a camisa. Simplesmente nos movemos o mais rápido possível pelo resto da seção de Glastonbury da trilha e depois viramos pela estrada em direção a Bennington para poder informar à polícia o que havíamos visto. Perguntei-me por que simplesmente não ligamos para o 911 ali na trilha, mas honestamente não teria adiantado muito, mesmo se tivéssemos conseguido sinal. O mais importante para nós naquele momento era colocar a maior distância possível entre nós e aquelas covas. Entendo que poderíamos ter transmitido nossa última posição ou algo assim, no caso de sermos atacados por alguém. Mas se isso realmente tivesse acontecido, estaríamos igualmente ferrados, e ligar para o 911 não teria adiantado nada. Havia pouca diferença se precisássemos correr por algum trecho da trilha para fugir de algum maníaco homicida. Depois de chegarmos à cidade mais próxima, encontramos um telefone e ligamos para o 911 para nos conectar com a polícia local. Contei tudo, e o policial com quem falei levou tudo muito a sério, depois me agradeceu por ligar. Ele também me deu seu número de contato pessoal, caso eu quisesse verificar como as coisas estavam progredindo. Achei muito educado da parte dele tentar me dar um pouco de tranquilidade e me fazer sentir que estávamos sendo cuidados. Mas então chegou a hora de decidir se realmente queríamos continuar o resto da nossa caminhada. E a princípio, estávamos em uma situação complicada. Meu melhor amigo insistiu que poderíamos simplesmente pular um pouco da trilha e talvez pegar uma carona até a próxima cidade e depois voltar a trilha para o resto da nossa viagem. Eu queria fazer isso. Realmente queria. E não estava usando aquelas covas como desculpa para encurtar o caminho. A viagem foi curta, mas eu não podia voltar àquelas colinas com a consciência tranquila, sabendo que algo tão sombrio estava acontecendo na área. Foi o que eu disse à minha amiga. Aquelas poderiam não ser as únicas 2 covas. Poderia haver outras ao longo dessa seção da trilha, e alguém esperando por 1 ou 2 caminhantes para matar e enterrar em menos de 1 hora. Concordamos em ficar em um hotel naquela noite, e eu ligaria para o xerife novamente no dia seguinte. Se houvesse uma explicação inocente para as covas, continuaríamos conforme o planejado. Mas se não houvesse, eu não poderia continuar. Simplesmente não podia. No dia seguinte, o que você acha que o xerife fez? Ele nem sequer verificou as covas, mas me garantiu que o faria naquele mesmo dia. Agradeci da maneira mais educada possível, mas a falta de ação da parte dele simplesmente marcou o fim da nossa viagem.
Meu amigo ficou bastante irritado naquele momento, porque nossa caminhada ao longo da seção do Tennessee da trilha dos Apalaches era algo que ele esperava há muito tempo. Mas como expliquei na viagem de volta para casa repetidamente, eu também estava ansioso por isso. Não joguei a toalha simplesmente porque ouvi alguns ruídos noturnos assustadores e queria um chuveiro de verdade. Parei porque tinha medo pela minha vida. Se alguém pendura algumas figuras de palitos de A Bruxa de Blair nas árvores ao longo da trilha, isso é uma coisa. Uma piada óbvia ou simplesmente uma homenagem a um filme objetivamente incrível. Mas 2 covas marcadas com uma camisa vermelha brilhante? Alguém dedicou muito tempo e esforço para que fosse apenas uma piada. Ou, pelo menos, não era algo em que eu estivesse disposto a apostar minha vida. Há alguns anos, alguns amigos e eu estávamos caminhando pela trilha dos Apalaches, não muito longe de Towanda, na Pensilvânia, quando encontramos algo que assustou a todos nós. Estávamos fazendo uma pausa em um pequeno conjunto de rochas que serviam como bancos improvisados, quando um dos nossos amigos se levantou para esticar as pernas e caminhou ao redor da sua rocha. Então, notou algo que sobressaía da base dela. Ele se agachou e puxou o que parecia ser uma lata de balas antiga, do tipo de metal com tampa de dobradiça. Começamos a brincar sobre como ele havia encontrado o esconderijo de alguém, mas quando ele a abriu, tudo o que encontrou foram 2 pedaços de papel sujos. Ele os tirou, colocou sobre a rocha e desdobrou o primeiro dos 2 pedaços. Olhou para um lado e depois o virou para nos mostrar que era apenas uma espécie de desenho tosco de algumas rochas e árvores, presumivelmente as mesmas rochas e árvores onde estávamos agora. Mas então, quando ele virou o pedaço de papel para nos mostrar, leu o que estava no verso daquele papel e seu rosto pareceu cair. Perguntamos o que aconteceu e ele leu a mensagem curta em voz alta. Isso foi o último que Sarah disse. Todos nós respondemos: de jeito nenhum, cara. Ele nos mostrou e não estava mentindo. Realmente dizia isso. Mas então pedi que desdobrasse o outro pedaço de papel, mas ele se recusou. Então outro dos meus amigos se levantou, foi até ele e tirou o papel desdobrado de suas mãos. Depois de desdobrá-lo e dar uma breve olhada no que estava escrito, sua expressão também mudou. Lista de pessoas com quem quero me desculpar. Ele leu em voz alta e depois passou a listar um grupo de pessoas que aparentemente alguém havia roubado. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse uma nota deixada por alguém antes de tirar a própria vida, escrita por alguém que gostava de desenhar e se referir a si mesmo na terceira pessoa ou algo assim. Mas ouvir como alguém havia sido roubado me fez pensar que realmente havia sido escrito por outra pessoa. Isso gerou muito debate entre nós, porque obviamente o roubo não excluía a possibilidade de alguém ter morrido. E Sarah poderia ter roubado um monte de dinheiro, se arrependido e depois subido as colinas para tirar a própria vida. Mas com certeza, uma nota como essa teria incluído um pedido de desculpas aos pais ou algo assim. Pelo menos essa era a minha opinião. Por que listar apenas as pessoas que você roubou? Demorou 1 minuto para pensarmos em comparar a caligrafia de cada nota, mas ainda assim não chegamos a uma conclusão definitiva. A nota de desculpas estava escrita com uma caneta 100% diferente, mas a caligrafia estava tão tremida que não estava fora de questão que tivesse sido escrita em um momento diferente, quando o escritor estava sentindo emoções extremas e tudo mais. No final, paramos de discutir por isso e decidimos procurar por algum sinal de um corpo ou qualquer coisa. Não havia a menor chance de simplesmente deixar alguém apodrecendo na floresta. Caminhamos um pouco, mas não encontramos nenhum corpo. Também não encontramos nada suspeito. E, se sou honesto, nem sabia o que estava procurando. Continuei dizendo a um dos meus amigos para ter cuidado com a terra perturbada, pensando que poderia haver uma cova rasa sob nossos pés, mas estávamos na floresta e toda a terra estava perturbada. Depois disso, começamos a pensar no que deveríamos fazer novamente e decidimos levar a caixa e as notas para a próxima cidade e deixá-las na delegacia ou em qualquer departamento relacionado à aplicação da lei que tivessem na cidade. Quando chegamos lá, contamos à polícia o mesmo que estou te contando agora.
que talvez não fosse nada mais do que uma brincadeira boba ou algo assim, mas não podíamos simplesmente ir embora e esquecer que encontramos aquela lata e aquelas notas. Até hoje, continua sendo a coisa mais assustadora que já encontrei enquanto caminhava.